É uma dúvida mesmo, né, que fica. O São Paulo está começando agora esse processo, então a gente vai entender melhor com o tempo como vai funcionar, como o São Paulo vai se comportar no mercado. Se o Oscar chegar no momento que ele for apresentado, eles vão explicar, com certeza serão questionados quanto a isso, eles vão explicar como se encaixa a contratação dele nessa parte financeira, mas o São Paulo tem que ter tem que ter um momento que ele tem que parar e cuidar dessa parte financeira, porque senão ele não sai do lugar, né? O São Paulo, desde 2008, quando ele ganha o Tri brasileiro, foi o último, tinha sido ainda até então o último grande título, agora ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou muito pouco, ele ganhou uma Sul-Americana em 2012, aí ganhou um Paulista em 21, uma Copa do Brasil em 23 e uma Supercopa do Brasil em 24. Então um time como o São Paulo em tantos anos é muito pouco. E isso, claro, tem total ligação com dinheiro, com gestão. O futebol não é só dinheiro, mas ele é muito dinheiro, ele é muito da parte financeira. A parte financeira ela acaba sendo decisiva quase sempre, né? Às vezes tem alguma surpresa, né? Algum time que investe muito, o time não se encaixa, a coisa não anda, ou um time que não tem tanto investimento e se encaixa ali pelo menos por um ano, a coisa dá certo. Mas para ser consistente, para você disputar título todo ano, a parte financeira é fundamental. O Palmeiras mesmo, um exemplo. E falar de brasileiro, que é pontos corridos, que é uma coisa mais lógica. O Palmeiras, desde 2016, ele só não ficou entre os 3 primeiros do brasileiro em 2020. E em 2020, quando não ficou entre os 3 primeiros, ele ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, desde 16, todo ano, é primeiro, segundo ou terceiro. E claro que você não vai ganhar todos os anos, esse ano não ganhou, mas foi vice-campeão, brigou, até a última rodada tinha chance, teve um confronto direto com o Botafogo a 2 rodadas do final, liderando o campeonato. Então vai ter ano que não vai dar certo, você não vai ganhar. O mesmo Flamengo, que é mais instável, assim, o Palmeiras ele tem uma estabilidade esportiva, assim, tem o mesmo técnico há 4 anos, o Flamengo ele muda mais, só que também tem muito dinheiro, tem até um poder de arrecadação maior que o Palmeiras. O Flamengo, no brasileiro, ele ganha em 19 e 20, aí até é ruim que nos últimos 4 anos ele não chegou a brigar pelo título, para valer. Mas ele foi terceiro esse ano, no ano passado foi quarto, em 2021 foi vice. Então ele está sempre ali. E antes de ganhar em 19, ele foi vice em 18, ele foi terceiro colocado em 16. Então é esse ponto que você tem que alcançar no equilíbrio financeiro. Todo ano eu vou brigar pelo título brasileiro, beleza. Eu vou ganhar, vou perder, mas vou brigar. E nas Copas você vai brigar. E o São Paulo já briga nas Copas. Só que também, se você tiver um elenco melhor e mais dinheiro, você vai brigar com mais chance de ganhar. Em 23 deu tudo certo. Mas foi o único ano que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. E a Libertadores ele não ganha desde 2005. Então você pode, um ano dar tudo certo e você ganhar? Pode. Isso o São Paulo já pode. Mas se você tiver um elenco mais forte, você vai chegar mais vezes. O Palmeiras mesmo, ele estava quase... Esse ano não chegou, mas todo ano estava pelo menos na semifinal da Libertadores. Então é isso que o São Paulo tem que buscar. E eu vi uma arte esses dias aí, chega até a ser assustador assim, e a gente tem que dar os méritos para o Palmeiras nesse sentido. Desde a chegada do Abel Ferreira, o que cada clube de São Paulo conquistou. E aí o Palmeiras tem, enfim, aquelas taças todas com o Abel, 2 Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro mais de uma vez, fora a Recopa, a Supercopa, Campeonato Paulista. São 10 títulos, né? São 10 títulos. E aí depois vem o São Paulo com a conquista de um Paulistão com o Crespo, São Paulo conquista a Copa do Brasil e o São Paulo também a gente pode colocar uma final de Copa Sul-Americana que o São Paulo chega. Foi campeão da Supercopa do Brasil. Campeão da Supercopa do Brasil também. O Abel também tem uma dessas. É verdade. Então tem que colocar. Aí o Santos foi campeão da Série B, chegou numa final de Libertadores, perdeu pro Palmeiras, mas título mesmo, foi campeão da Série B esse ano. E o Corinthians, desde a chegada do Abel, não conquistou nenhum título. Então, assim, os méritos à diretoria do Palmeiras, né, a gestão Paulo Nobre, Maurício Gagliotti, Leila Pereira, mas, assim, a gente questiona os outros clubes, a gente questiona as diretorias de Corinthians, de São Paulo e Santos, porque são clubes que têm potencial, né? Que são clubes que poderiam estar brigando aí pelos títulos, principalmente pelo poder de arrecadação que São Paulo e Corinthians têm, né, Flávio? A gente questiona bastante os dirigentes dessas equipes, né? Porque o Palmeiras está nadando aí e continua nadando de braçada quando a gente fala em organização dentro e fora de campo. Então, Pedro, esse é o ponto que a gente está insistindo aqui, né? Se você não tiver um equilíbrio financeiro, em qualquer atividade da vida, se você gastar mais do que você ganha, você vai ficar desequilibrado. Você estando desequilibrado, você não vai conseguir trabalhar legal, você não vai produzir nada, qualquer lugar.
qualquer empresa, qualquer ser humano, qualquer pessoa, qualquer clube de futebol. Então você precisa primeiro do equilíbrio financeiro. Foi o que o Palmeiras fez. O Palmeiras, porque a gente tem que fazer um recorte um pouquinho antes do Paulo Nobre, quando ninguém queria jogar no Palmeiras. O Palmeiras era desacreditado. O Palmeiras não era um clube que... Já na gestão Paulo Nobre tinha jogador que não queria jogar no Palmeiras. Exatamente. Até que veio o Dudu, que foi aquele choque, né? Isso. Choque de gestão. Quando o Palmeiras se equilibra e aí não segura mais. O Flamengo é a mesma coisa. O Flamengo é um clube mega desacreditado. Teve um jogador, não lembro quem foi, que chegou a falar: a gente finge que ganha e exige que joga. A gente finge que ganha, a gente finge que paga, a gente finge que joga. Pois é, falar um negócio desse do Flamengo. Mudou o Flamengo, hein? Hoje. Alô, Marcos Braz, Landim, vocês estão saindo da diretoria do Flamengo, você agradeceu o Vampeta, hein? Então quer dizer. Filho da puta lá da Bahia que falou. Cara, gente boa. Porra, fudeu. Mas aí. Aqui eu fui falar aquela merda, deitou tudo lá, tava tudo quebrado, começando a ganhar título. Se eu soubesse, ficava quieto, ele dizia: tá tudo quebrado até hoje. E falar aquela porra, consertou porra tudo. Mas a verdade é que acontecia isso mesmo. Quer dizer, os caras não pagavam e aí descrédito total. Quando o São Paulo era um time equilibrado financeiramente, ele ganhava. Aí começou a desequilibrar, começou a perder, começou a desequilibrar, começou a fazer um monte de bobagem, começa a fazer contratação desesperada. Por exemplo, o Corinthians, como é que ele salvou o ano? Ele arriscou tudo nesse Depay, deu certo. Uma vez o São Paulo trouxe o Hernandes, também deu certo. Mas o custo é muito alto, vai subindo, vai subindo. E você não tem um plano. Assim, dá certo pra não cair, né? Pois é, mas você tem um... Mas aí, o que vai acontecer no ano que vem? Vai começar a ter problema, vai ter buraco, não paga e vai correr risco de cair de novo. Você tem que se estabilizar, não adianta você... Se você tem um carro ruim, você tem que, ou você arruma o carro de uma vez, para o carro, arruma de uma vez, ou troca de carro. Você tem que mudar. Passa pra frente logo. Não adianta você arrumar uma vez, aí quebra de novo. Entendeu? O São Paulo e o Corinthians, e o Santos tem que entrar nisso também, precisam de estabilidade. Senão Palmeiras e Flamengo vão deitar o tempo inteiro. Se você não tiver estabilidade financeira, hoje não tem jeito. O Botafogo, ele tem uma estabilidade financeira. Aí os caras endeusos, os treinadores, não tem nada disso. É estabilidade financeira. Se você, o Fortaleza, estabilidade financeira, dentro dos limites dele, claro. Sim. O que vai acontecer com o Bahia daqui a pouco? Estabilidade financeira. Se tiver estabilidade financeira, você dificilmente vai ter problema. A folha salarial do Fortaleza e a folha salarial do Corinthians, né? E a gente comparar as últimas temporadas do Fortaleza e do Corinthians. Pois é, você vai ter que ser muito Pedro Caixinha para conseguir derrubar um time que tem dinheiro e está estabilizado. E tá todo mundo querendo o cara aí. É um negócio de maluco o futebol brasileiro. Então você tem que estar muito mal, você tem que estar muito ruim para você. Mas é uma coisa muito excepcional. Quando a boa jornada do time que não tem equilíbrio, também é uma coisa excepcional. É fora do normal. Então é muito claro que a primeira providência de São Paulo, Corinthians, Santos, só falando do futebol de São Paulo, é estabilizar financeiramente. Estabilizou, aí você consegue investir mais. No momento você vai investir um pouco menos, você tem que ter pé no chão. O Palmeiras, por exemplo, ele mudou a maneira de fazer a coisa esse ano, pelo jeito. Até agora não confirmou o Paulinho, não confirmou o Andrés Pereira. Mas o que o Palmeiras tem feito? Ele bota garoto da base, revela, usa o garoto por um tempo, ganha uma fortuna, usa esse dinheiro para fazer compra de jogadores importantes. Né? Flamengo, mesma coisa. O Flamengo ele pega o garoto, vende, traz jogador lá de fora. Mas ele está dentro do equilíbrio econômico. O São Paulo não dá chance para os meninos da base. Traz um monte de jogador meia boca, ruim. A maioria do dinheiro é jogado no lixo. Não ganha nada, ou eventualmente um ou outro dá certo e consegue uma coisa, uma vez ou outra escapa a ganhar um título e não sai do buraco, não sai do lugar, não tem uma estabilidade. Corinthians é a mesma coisa. Então esses dois vão sobrar. Aqui em São Paulo, Palmeiras e aqui no Brasil, né? Palmeiras e Flamengo. E esse, eventualmente um Botafogo, vão sobrar. E quem vai crescer? Apesar que o CEO lá do Bragantino é muito ruim, mas o Bragantino tende muito a crescer. Desde que saiu o escuro do Bragantino. Nossa, aquilo piorou muito. Eles erraram feio ali. Então, caiu bem. Mas e ele tá tão bem lá no Mônaco, né? Claro, claro. Falando que então aí erraram. Mas isso dá para trocar, não tem muito problema. Eu espero que troque logo. Aí você tem o Bahia, que vai se estabilizar. Você tem o Fortaleza estabilizado. Começa a mudar a coisa. Quem não se estabilizar financeiramente não vai competir, Pedro. Não compete. Até na hora que você vai brigar por um jogador. O jogador quer ir para um lugar onde ele tem a certeza que vai receber, vai ter tudo certinho. Aí, primeiro passo, o grande presente que o São Paulo tem que dar na Natal para a sua torcida. Esse plano que o Casares disse que vai ser um plano, né, que vai trazer uma estabilidade financeira, esse é o grande presente de Natal.
um jogador ou outro. Pô, os caras é legal de ver jogar, claro. Mas não adianta, é melhor, é um paliativo. Precisa de uma solução para esse buraco financeiro que o São Paulo tem. Tem a questão das categorias de base, de Cotia, como é que vai ficar essa situação, porque o empresário grego, que também está interessado na compra do Vasco, o dono lá do Nottingham Forest, do Olympiacos, teria feito ali uma proposta, ou o São Paulo está já iniciando uma parceria com ele para o CT de Cotia, mas essa história ainda precisa ser explicada pelo Júlio Casares. Enfim, algumas situações que envolvem o tricolor paulista, e a gente falando também das fontes de arrecadação, de receita. O Palmeiras também tem a sua arena, tem seu estádio, e a venda de jogadores, que é importantíssima, Hendrick, Estevão, fora outros, né? O Arthur, por exemplo, o Palmeiras contrata por 7, 8 milhões de euros e vende o Arthur pelo dobro, né? Vende o Arthur por 14, 15 lá pro Zenit. Fora vendas de Kevin, Giovani e outras revelações ou jogadores que de repente, né, não tiveram o mesmo brilho pelo profissional do Verdão. Só pra gente poder passar a régua aqui no assunto São Paulo, você que tá chegando agora aqui pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, já vai deixando seu like. Estamos falando da nova contratação do São Paulo, Oscar chegando ao tricolor paulista. A gente está falando aqui do mercado da bola tricolor, e pelo Wellington Rato a informação é que o São Paulo vai receber 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos para ter Michel Araújo em definitivo. O Bahia vai pagar 2,5 milhões de euros e ainda vai arcar com uma dívida do clube com ele no valor de 250 mil euros, tem isso também. Então o negócio vai sair um pouco mais de 17 milhões e meio de reais pelo Michel Araújo, e no caso do Rodrigo Nestor, o São Paulo vai emprestar por um ano com um valor de 1,5 milhão de euros para receber já de imediato. Aí vai 9,4 milhões de reais na conta do São Paulo, e o contrato prevê a compra obrigatória caso uma meta considerada pequena seja batida, e aí neste caso o Bahia vai pagar mais 30 milhões de reais pelo Rodrigo Nestor. Então aqui algumas das negociações do São Paulo, alguns dos valores e também, né, os modelos de negócio envolvendo Wellington Rato, Michel Araújo e Rodrigo Nestor.